Olá! Misericórdia. Socorro! Pra achar um filtro decente aqui, gente. Tô tentando achar um filtro decente aqui. Não sei mexer nisso a primeira vez. Vamos chegando, vamos chamando as pessoas pra live. Deixa eu chamar as pessoas aqui pra live. Vão entrando aí, gente. Ó. Tranquilo. Beleza? Fabiana, tem uma setinha aqui assim, ó. Que é uma setinha, tá vendo? Aqui no cantinho da tela embaixo. Que envia a live, tá? Pra chamar as pessoas. Vamos fazer aqui, gente. Confesso que eu tô um pouquinho nervosa. Mas vai dar certo. Esperar o povo entrar. Quem puder chamar mais gente pra live, eu agradeço. Pra você que é importante, né? Acho que esse conteúdo vai ser importante pra alguém que você conhece, por favor. Encaminhe essa livezinha. Sim, Fabiana. Todos. Tentei colocar um filtro aqui, não deu certo, gente. Meu Deus, nunca fiz uma live, então não sei mexer muito direito, não. Só te me falar, mas tem coisas que eu ainda não fiz. Vamos chegando. Volto a repetir, pra você que acha que essa live vai ser importante pra alguém, tá? E que vai agregar valor na vida de alguém, manda aqui, ó. Tem uma setinha, tipo um aviãozinho aqui. Você clica, seleciona as pessoas e envia para que elas venham assistir essa live, que é muito importante, tá? Vamos trazer muito conhecimento aqui. Tô mexendo aqui porque eu não sei mexer direito nisso aqui, tá? Isso que é família, hein? Os primeiros que estão aqui na live. Vamos entrando, gente, vamos entrando. Hello, baby! Hello! Eu não consegui colocar filtro, vai assim mesmo. Mas aquela hora que a gente estava ensaiando, deu certo o filtro. Agora também não. Não deu? Não. Tem uns filtros aqui que... Olha. Vai ser mesmo. Vamos esperar o pessoal entrar. E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Estão animados pra live? Vou chamar mais gente aqui. Tá, peraí que eu vou colocar também para selecionar mais pessoas. Vamos que vamos. Tô empolgada pra essa live. Você tá. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. E aí, Fabiana, como é que você tá, meu amor? Eu tô bem, e Eu tô você? ótima. Maravilhosa. Linda. Exatamente, ainda E bem. próspera. Muito próspera. Exatamente. E rumo às outras prosperidades que a gente ainda não alcançou, mas vamos alcançar. Amém. Né? E o que eu acho mais importante, gente, quando a gente quis fazer essa live, eu e a Fabiana, nós estamos vivendo um momento muito bom na nossa vida, tá? Nós estamos vivendo a plenitude da prosperidade. As pessoas, elas têm a impressão de que a prosperidade é só dinheiro, mas não. Nós resolvemos montar essa live também, que assim como esses estudos que a gente teve sobre a prosperidade em vários setores,
fez muito bem pra nossa vida, a gente quis compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis. Por isso que a gente resolveu fazer essa live, tá bom? É muito importante pra cura, né? Quando a gente sabe onde tá o problema, a raiz do problema, fica mais fácil de solucionar, certo? Fica. Estamos aqui, gente. É dolorido, mas fica. É uma dor necessária passar, né? E curar. Exatamente. Então, vamos esperar só mais um pouquinho, Fabi. Tá bem. E a gente já começa, tá bom? Tá. Gente, que puder aí ajudar a divulgar a live, nós agradecemos. Família tá em peso aqui na live. Que legal. Olha, tia Iris. Beijo, tia. Saudade. Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, tia! Fernanda tá aqui também. Tô vendo a Fernanda. Vamos ver quem tá aqui. A Lu, a Keila, a Valéria, a Karina. Beijo, gente. Que bom ter vocês aqui. Pelo menos a gente mata um pouquinho de saudade. Gente, essa é a nossa primeira live, tá? Nós estamos aprendendo a mexer direito aqui com esse sistema. Eu nunca fiz live, acredito que a Fabiana também não, né, Fabi? Então, a gente, se acontecer alguma coisa, vocês perdoem aí, já de antemão. Porque eu realmente não sei mexer direito, tá? Eu sou uma pessoa tão tecnológica, mas live eu ainda não tinha feito, tá? Fabi, vamos começar a apresentação, né? Para quem não me conhece, meu nome é Pamela. Meu sobrenome eu uso Versese, tá bom? Sou terapeuta holística, sou formada nessa área que é ligada totalmente à área espiritual, mental, né? E a Fabiana vai participar também da live comigo. Pode se apresentar, Fabi? Bom, sou Fabiana Beraldo, psicóloga, instrutora de filosofia de vida e estamos aqui para aprender todos juntos. Amém, né, Fabi? Eu e a Fabiana, nós temos uma ligação muito forte, né? Nossa ligação é muito espiritual. É verdade. E a gente quis mesmo, assim, de coração, compartilhar isso com vocês, para que a gente pudesse ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? Porque isso é próspero. Prosperidade é a partir do momento que você tem o conhecimento e você compartilha isso com outras pessoas, porque você quer que essas pessoas vibrem na mesma energia que você tá, na mesma atitude que você tá. Isso é prosperidade, tá bom? E nós vamos Meu falar cenário sobre tá caindo. Hã? Meu cenário tá caindo. Cola aí, mulher. Fabi, então vamos lá, vamos falar. O que é prosperidade? As pessoas elas têm a impressão que prosperidade ela é dinheiro. Vamos falar aqui abertamente o que é prosperidade. Tá, prosperidade é alcançar aquilo que deseja. Nem sempre aquilo que a gente deseja, a gente tem consciência. Então é importante a gente conseguir prestar atenção nas coisas que a gente gosta de fazer e de ser, para poder Sim. prosperar nesse caminho. Seja na área da profissão, familiar, conhecimento de si mesmo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, os pais querem que os filhos sejam médicos. Ai, gente, desculpa. Deixa no chão mesmo, deixa cair, deixa Vou sem deixar mesmo. no chão. Aqueceu. Eu acho que aqueceu. E aí não deu certo. Desculpa, mas não tem mal, vamos lá. Não vai atrapalhar, não. E aí, o que acontece? Quando a gente entende que às vezes temos um objetivo, porque a sociedade quer, porque a gente quer ser visto pelos pais, ou porque a religião quer, e não é aquilo que a gente deseja, a gente não consegue ser próspero naquela parte, entendam? Sim, Naquela determinada situação. Mas a gente pode entender a prosperidade de uma forma de conhecimento de si mesmo. Então, é importante a gente perceber a prosperidade na forma de ação. sim, Eu aceito o meu passado, aceito quem eu sou, aceito os meus ganhos e as minhas percas sim. e consigo perceber através desse presente momento que eu aceitei a ação, a começar a agir perante esse desejo que eu tenho de prosperar em vários ou em alguns aspectos e começar a mudança, percebe? Sim, Então, por exemplo, vamos pensar assim, tudo na vida é um processo, né? Para a gente nascer, primeiro a gente fica 9 meses na barriga da nossa mãe.
Então, existe Sim, um processo de amadurecimento dos nossos corpos, né? Os órgãos, as células, tudo, o coraçãozinho, para poder fazer com que o parto aconteça e a gente saia de dentro do útero. Então, quando eu consigo entender, tem uma música que eu canto para o meu filho, de 2 aninhos, que é assim, um passinho de cada vez. Um passinho, um de cada vez. E a gente tem que entender esses momentos da nossa vida. A gente não vai conseguir ser próspero do dia para a noite. sim, Então, por exemplo, um exemplo. Você trabalha numa empresa que tem N pessoas na mesma sala. E aí, o seu colega ali do trabalho do lado, às vezes você não é muito afim, ou ele não é muito afim, assim, de ter uma conexão com você, mas não se dá muito bem. Um exemplo. E aí ele esqueceu a chave do carro ali na mesa do lado e desceu, foi embora para poder para casa. Acabou o expediente dele. E você viu que a chave do carro dele está ali do lado. Se você tem duas opções. Se você fingir que não viu, ele vai levar mais ou menos em média 30, 40 minutos para entender onde está a chave. Pode ter perdido um horário, algum compromisso que ele sim, tinha, pode ficar triste com aquilo. Se você, independente de qual entendimento você tem dentro dessa dinâmica com ele, você vai lá e agarra a chave do carro e leva para ele, para ela, e diz: olha, chave, isso é um pequeno passo do entendimento do que é prosperidade. Aí você pode dizer: ah, mas Fabiana, isso é uma coisa boba, uma coisa banal. Não é. Porque é como eu disse, um passinho de cada vez. sim. Para eu ser próspera de uma forma grandiosa, eu preciso ser próspera dentro de pequenos detalhes, percebe? Sim. Sim. E o que mais nós vemos por aí são pessoas assim, né? Que gostam de sabotar ou que não se importam, né? E a prosperidade, ela começa dentro de nós a partir do momento que a gente começa a se importar também com as pessoas de fora, tá? Isso é próspero. Exatamente. Conheço muita gente que tem muito conhecimento e não compartilha isso com outras pessoas. Gente, você está sendo mesquinho, você está saindo do propósito de vida. Deus fez a gente para que a gente pudesse entender e passar para frente, né? Para que a gente possa levar todo mundo junto com a gente. Isso é É, maravilhoso, é, tá? Prosperidade para mim é isso. É você querer crescer, evoluir e ajudar outras pessoas a evoluírem também, para poder você manter outras pessoas na mesma vibração, no mesmo, né? No mesmo ritmo da prosperidade, né? Eu acho isso grandioso. Quem faz isso, gente, eu tenho minha admiração completa, tá? é. Nossa, eu sou apaixonada por pessoas que eu vejo assim, pessoas que gostam de ajudar outras pessoas. É, E, Fabi, o que acontece quando eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro, né? Que a pessoa liga muito a prosperidade com o financeiro. E eu conheço muita gente que tem só dinheiro, né? Eu é. escuto muito isso, ah, coitado, só tem dinheiro, né? E vamos explicar um pouco para as pessoas o que significa isso. Só tem dinheiro. O que significa isso? Depende muito de como cada indivíduo funciona, né, Pamela? Mas nesse sentido, às vezes existe algum trauma, às vezes existe alguma situação em que a pessoa busca como objetivo só bens materiais. E a prosperidade, ela não está ligada nos bens materiais. A prosperidade, ela acontece de dentro para fora. E aí os bens materiais Sim. é uma Uma consequência daquela consequência, né? prosperidade. Exatamente. Eu já tive um paciente ou cliente, né, dependendo de como a pessoa possa entender, há alguns anos atrás, por exemplo, que ele às vezes me ligava, às vezes até de madrugada, fora do horário da sessão, e dizia: olha, eu estou aqui em uma das minhas casas, em determinado local, e tenho isso, tenho aquilo, tenho carro, mas eu não estou feliz, eu não consigo ser feliz. E aí cria uma crise existencial, né? Sim, Dentro do ser humano, porque busca apenas o bem material. sim, é verdade. Então, vamos falar assim, o que leva a pessoa a adoecer? Eu conheço muita gente, por exemplo, que fala assim, meu Deus, a prosperidade, ela bate na minha porta e ela não entra, né? Por que as pessoas, elas têm essa sensação? Nossa, eu tenho tudo para ser próspera e não consigo, as coisas não dão certas comigo. O que é que cria esse bloqueio? Nós vamos estar falando sobre isso, Fabiana. O que leva esse bloqueio Das para que a pessoa não doenças. alcance a prosperidade, né? Às vezes acontece, Pamela, no sentido dos ciclos de sabotagem que nós passamos. Sim, E aí vem do entendimento lá da infância, sabe? Aquilo que eu entendi o que é amor, aquilo que eu entendi o que é afeto, o que é família.
Então, às vezes, por exemplo, tem uma mulher, vamos colocar um exemplo, uma mulher que se sentiu rejeitada pelo pai na infância, lá com seus 5, 8 anos de idade. Ela compreendeu dentro da cabeça dela que houve uma rejeição. Se Sim. houve ou não houve, mas foi aquilo que ela compreendeu, porque existem esses dois caminhos. Então, ela compreendeu que existe uma rejeição do pai por Sim. algum motivo, e aí quando ela vai para a fase adulta, ela existe essa dinâmica com essa palavra muito forte de rejeição para ela. Às vezes ela rejeita muito, ou às vezes ela se sente muitas vezes rejeitada, não dá conta de entender. Aí os relacionamentos dela entram num processo de fracasso, porque ela entendeu outrora que foi rejeitada pelo pai. E às vezes ela até foi rejeitada pelo pai. Se você buscar uma dinâmica dentro do set terapêutico, você pode até ver que houve realmente uma rejeição por alguns motivos. Mas é importante a gente entender hoje, na fase adulta, quando a gente busca a prosperidade, perceber que, tipo, o meu pai me rejeitou na infância. Tá bem, eu sofri? Tá bem, mas eu não posso ficar nesse lugar de vítima, porque o meu pai deu para mim aquilo que ele tinha. E se Sim. aquilo que ele tinha era uma rejeição, eu só não posso dar continuidade nesse processo. Eu não Sim. posso produzir isso para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus relacionamentos amorosos. E muitas vezes isso acontece, e aí a pessoa adoece entre depressão, entre outros tipos de doença, não só da parte emocional, mas o corpo, né? Porque o corpo ele diz muito. Às vezes está ali uma gastrite nervosa que, se você não observar, que aquela dorzinha no estômago pode chegar ao ponto de uma úlcera daqui a uns anos, se você não cuidar agora e não entender o porquê daquilo, Sim. o corpo vai dizer, Vai o corpo vai pedir ajuda de alguma somatizando, forma, né? vai somatizando. Então, Então, e vamos falar, isso prejudica muito, né? Nos relacionamentos, na vida amorosa, nas amizades, as pessoas na têm dificuldade, prosperidade. às vezes, isso atrapalha toda a prosperidade, né? Porque ela Sim, poderia estar ali. por isso é importante a gente fazer a autoanálise, e quando a gente não dá conta da autoanálise, a gente buscar terapias, né? Seja com psicólogos, o reiki, o Ho'oponopono, que você vai falar daqui a pouco, Sim, todas as formas que você possa, porque cada indivíduo é diferente. Então, tem pessoas que falam assim, eu adoro fazer é, terapia com alguém da abordagem comportamental. Tá tudo certo, isso é maravilhoso, porque a pessoa consegue olhar para dentro de si com uma pessoa profissional que possa ajudar. Mas eu consigo fazer isso com reiki. Tá tudo certo também. Desde que a pessoa consiga sair desse estado de doença, né, ou de um processo de ciclo de sabotagem, e não aceitar, né, vamos voltar na palavra, não aceitar o passado, não vestir outros óculos, né, de sim, entendimento. Meu pai me rejeitou, mas e se eu olhar para esse pai que me rejeitou outrora e entender que a vida dele também não foi fácil? Ou se de repente esse pai ele só precisou sair para trabalhar e eu entendi aquilo como uma rejeição, rejeição, mas ele né? precisava trabalhar. Sim, É. E aí quando eu dou esse clique, eu começo a entender a prosperidade. E eu começo a aceitar que, poxa, eu posso me amar, porque a nossa cultura está muito ligada que o amor ele está junto ali com a dor, e a dor sim. dói. Só que a gente tem que entender que o amor não dói. O amor não é feito para doer, né? O Deus amor não nos é feito. ama, né? Seja você que acredite em Deus, em Buda, em Shivas, todo mundo que está aqui assistindo, ou seja ateu, é uma forma de entender. Se, claro, se eu tenho um Deus, se eu tenho uma ideologia de vida ou uma religião, tá tudo certo e você tem que seguir e conhecer e estudar e criar e fortalecer, porque a Sim, fé ela ajuda num processo saudável e é sim, importante. isso mesmo. Vamos falar aqui também sobre os arquetipos. Tem muita gente que não sabe o que é os arquétipos. O que seriam os arquétipos, Fabiana? Explica pra gente. Os arquétipos são símbolos, né? São símbolos ou são uma forma de imagem. Eu vou trazer, sim, uma fala de Jung, mas a gente pode levar para terapia holística e aí pode ampliar um pouco
esse olhar para outros horizontes, mas quem deu esse passo, assim, claro que Platão também falou sobre de uma forma mais primitiva, e aí o Jung, ou o Yang, vai trazer de uma forma que tem a ver com o inconsciente coletivo. E aí Sim, eu já vou, né, vou falar sobre Totem Tabu, que está escrito aqui atrás, o livro aqui atrás de Freud. Apesar de Freud não trazer esse lado, mas eu penso assim, hoje, olhando depois de todo esse tempo de Jung e Freud, sobre esse livro do Totem Tabu, e entender que o totem que Freud trouxe me faz pensar muito sobre os arquétipos, porque quando lá atrás, vamos pensar lá atrás, na época dos Homens das Cavernas, existiam, as pessoas começaram a entender da forma deles que se sim, estivessem em grupos, em clã, eles conseguiriam sobreviver. Então, foi aí que iniciou o processo de grupo, onde uma pessoa ia em busca do alimento para trazer para esse pequeno grupo. E aí iniciou todo o contexto de política, religião, culturas, a forma de educação, até a moda. Eu penso que até a moda entrou nisso também. E aí o que sim, acontece? Esse líder desse clã, quando ele buscava a caçar para trazer o alimento para o seu grupo, ele matava, de repente, um animal feroz. Então sim, começou a ter um ritual dentro desse processo, onde ele entendia que aquele espírito daquele animal poderia perdoar ele por ele ter matado, porque ele estava matando em prol do alimento dos seus, sim. mas que se ele agarrasse num dente, numa pele, numa garra, esse espírito iria dar força para o espírito dele para ele ser ainda mais forte. E isso amedrontava outras pessoas, outros clãs. E aí eu venho entendendo isso de uma forma muito simbólica, talvez, né? Sim. Que Freud queria dizer com o totem e o que acontece hoje. A gente vê, por exemplo, essas pessoas que têm essa forma de se vestir, ou a postura, ou a forma de ser muito forte, né? Está dentro desses arquétipos, eu acho muito intrínseco em cada pessoa. E é bom que a gente consiga compreender, né, qual é o arquétipo que me favorece mais em determinados lugares. Como é que eu posso entender o que são e como utilizar a meu favor? Eu Sim. posso olhar para a minha sombra, eu posso olhar para a minha luz, porque as pessoas têm muitas dificuldades de olhar para a sombra e principalmente de aceitar a luz que tem. Sim. Então, quando eu consigo olhar, por exemplo, os arquétipos, e em mim eu consigo, né, em você, em todo mundo, eu consigo desenhar um caminho para a prosperidade. Porque, Exatamente. porque se eu não ir nesse caminho, Pamela, se a gente não ir para esse caminho, se a gente esquecer da gente e olhar mais para fora do que para dentro, a gente adoece porque a gente cria uma ideia de idealização. Eu idealizo quem eu quero que a Pamela seja, eu idealizo quem eu quero que a minha mãe seja, que o meu marido seja, que a minha namorada seja. E não é assim que Isso funciona. acaba trazendo muita frustração, né? Frustração, doenças emocionais, a forma da falta de autoconhecimento. Então, é importante a gente idealizar, por exemplo, você está num romance, iniciou um processo de namoro. Tudo bem você idealizar o outro ali, mas conforme esse namoro vai ficando sólido, você perceber a realidade e essa idealização você sair de uma forma muito fluida, né? Para Sim. que não abale você, porque quando é importante a gente pensar, quando a gente quer controlar o outro, essa dinâmica, esse relacionamento, seja esse outro um chefe, seja esse outro um amor, uma amizade, essa dinâmica de relacionamento, como diz Freud, já está fadada ao fracasso. Não Sim. adianta. Verdade. E isso é muito difícil, né? Porque isso vem, como você falou, vem da infância, né? A É, forma que você se relaciona com seu pai, com a sua mãe, tem muito a é, ver com a sua vida adulta hoje, né? E é de extrema importância que você se cure disso, identifique os seus pontos de sombra e de luz. O que, que seria a sombra? Os seus pontos mais negativos, né? Que você sabe que você tem. É de extrema importância a gente ter o autoconhecimento, porque quando você conhece o seu lado sombra e o seu lado luz, fica muito mais fácil. Às vezes eu tô conversando com a Fabiana e eu conto o meu lado sombra pra ela, porque eu tenho muita coisa, sei muito disso, né? E falo pra ela rindo, porque é coisas assim que você tem que rir, né?
E aí fica até mais leve de você resolver os problemas, porque você sabe que aquilo tem dentro de você, que é você e tá tudo certo, né? O que você pode fazer para curar, para que aquilo não atrapalhe seu relacionamento com a sua família, com o seu marido, com o seu namorado, com seus filhos, né? Então, quanto mais conhecimento você adquirir e você conhecer você mesmo, assim, fica muito mais fácil, gente. Eu falo porque eu vivo Assim, mesmo. Eu tiro muito sarro. Eu vou mentira, é contando verdade. as histórias e vou matando de rir. É verdade. Mas a sombra, é importante a gente pensar, eu vou trazer uma forma positiva da sombra que você trouxe aí. Às vezes a gente olha a sombra da gente e fala, isso é ruim. Mas é ruim porque a gente aprendeu desde a nossa infância que aquilo é ruim. Porque a sociedade diz que é ruim, porque a religião diz que é ruim, porque o meu pai ou a minha mãe disse que é ruim. Mas não significa que seja ruim. Significa que a gente só adaptou de uma forma diferente, mas a gente pode pegar esse mesmo conceito de visto como sombra e transferir para uma realidade positiva. Entende? Exatamente. É, por isso que eu dou risada daqui. Vamos falar sobre então, os 12 Os arquetipos que 12. tem. Isso. Exatamente. Vou Olha, falar aqui. desses 12 arquétipos. Gente, prestem bem atenção nesse momento. Vocês vão Isso. se identificar muito. Eu quero que vocês comentem aqui, tá? Se vocês se identificarem em algum deles, vai ser muito interessante, tá? Vamos lá, vamos É. começar, Fabi. Peguem Eu vou papel. ativar os comentários aqui de novo e Tá bem. vocês vão anotando, porque às vezes é mais de um, tá? Exatamente. Peguem As- papel e caneta, vão anotando e depois a gente não vai dar tempo de explicar para vocês sobre eles, mas vocês vão pesquisando depois para vocês começarem a fazer um autoconhecimento, tá? Então, os Tá. arquétipos que Jung traz são 12 e que estão. Eu estou aqui olhando na lateral porque eu estou com a planilha aqui no computador. São 12 e formando 4 grupos. Então, o primeiro grupo, primeiro na minha ordem que eu vou dizer aqui, não necessariamente que seja uma ordem, mas vamos dizer, né? O primeiro grupo seria a busca espiritual, aquelas pessoas que têm uma forma de trazer mais esse envolvimento com a fé, com a natureza, de alguma forma, e além do próprio corpo, da matéria. E aí tem aquele outro grupo, tá? São 4 grupos, então três arquétipos cada grupo. O segundo grupo é deixar uma marca. Sabe aquelas pessoas que quando chega num lugar já não tem como não ver? Seja a Sim. postura, a forma de vestir, a forma de sorrir, a simpatia, a educação, a voz. É aquela pessoa que marca. Às vezes a pessoa nem fala, você já vê que a pessoa marcou ali, já Sim. criou um registro legal. E aí tem um outro grupo que é conectar-se às pessoas. É aquela pessoa que entende uma conexão, e eu vou trazer um pouquinho sobre isso, sobre a palavra conectismo. Me lembra, Pamela, Pode que deixar. consegue conectar, seja com um grupo, ou seja com uma única pessoa, né? E Olha tem que, aquele que é conferir diz. olha que interessante, a tia ele está falando aqui, né, Iris? Depois que eu descobri que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, tudo está prosperando. Isso é mesmo. É verdade. Parabéns, tia. E a tia tem uma história de vida que dá um filme, porque É, dá um filme, dá um livro, e ela hoje, assim, é uma pessoa assim que a gente tem que olhar e falar assim, essa prospera. Essa amém. parabéns, tia. E tem o conferir estrutura. O conferir estrutura são aquelas pessoas que gostam mais de uma estabilidade, gostam mais de uma dinâmica mais tranquila. Então, nós vamos falar sobre os 12, vocês anotam aí qual vocês acham que se identifica. Então, vamos fazer assim, Pamela. Eu falo um, você fala outro, pode ser? Pode sim. Quer começar? O inocente. O inocente, o objetivo dele é ser feliz. Ele tá sempre ali alegre, sorridente, né? E uma falha dele é que ele é muito confiante. Muito. Boa. Então, se você se sentir um pouquinho aí, se encaixou, isso pode ter a ver contigo, tá? E a Tem o habilidade sábio. que ele tem é Ah, a mente ok. aberta. Ele tem uma mente muito aberta para tudo. Você se Ok. identifica nesse arquetipo? Tá. Tá aqui, A inocente. pergunta é para mim ou a pergunta é pro pessoal da live? O pessoal da live. Ah, Você se tá bom. identifica, Fabiana? Você se Não. identifica, Fabiana? Ai, ai. Aí tem o sábio. O segundo, o sábio é aquela pessoa que consegue ter uma empatia com as outras pessoas, consegue pensar numa solução de um problema, falar na hora certa, refletir, trazer assuntos diferentes.
Próximo. E a falha dele é não agir, né? Muitas vezes sim, se ele age, se o sábio, se você utilizar ele ou outros arquétipos em lugares diferentes, em situações que às vezes não combina, ele pode entrar, ele ou outros entrar com uma falha assim. Vamos lá. O órfão, que aí no seu tá como. O Tá diferente do cara meu, né? comum, o cara comum é. O objetivo dele é pertencer. O que significaria isso, Fabiana? Pertencer. Às vezes pertencer a um grupo de pessoas, pertencer a um local de trabalho, ele quer se sentir ali ligado a pessoas, a uma situação, mas ele ao mesmo tempo não quer ser por exemplo, como o governador, que é aquele que brilha, que é aquele que é o centro das atenções. Já trouxe já o governador aqui, que é aquele que gosta de controlar, de liderar, entre outros. Então, e a falha dele ele é cínico, né? Se não souber usar, pode ser que sim. Soa muito cinismo, né? E a habilidade dele é realista. Ele acha que ele é o realista de tudo, mas na verdade ele não é, né? Ele mostra que ele é o realista, né? É aquela pessoa lá que, não, eu sou sincero, eu falo a verdade mesmo. Eu conheço várias pessoas assim, gente, várias mesmo. E é complicado. O herói, ele é aquele que é o pertencer também, né? Ele entra no grupo dos pertenceres. E a falha dele. Você quer falar um pouco sobre o herói? Como é que ele age? O herói é aquele que tem coragem. É aquele que muitas vezes busca um lugar de responsabilidade no grupo social, na família, no trabalho. É aquele que sempre quer ser o herói, quer resolver tudo, né? Muitas- Também conheço várias pessoas assim. Aí tem o mago também. O mago é aquele que busca ter um poder, um misticismo, que busca estudar ou prestar mais atenção através de coisas que é fora da caixinha de sociedade, da sociedade, né? Que nós vivemos. O mago é aquele que traz a transformação, né? Aquele que está sempre ali. Mas uma falha muito grande do mago é o egoísta. Ele é um pouco egoísta, né? Eu Sempre é ele queria. que... Como você diria? Eu vou puxar sardinha pro mago, porque Pode puxar, às pode vezes puxar. o mago não é egoísta, às vezes o mago só gosta de ficar no cantinho dele. Olha agora que alguém se identificou. E aí, gente? Vocês estão marcando? Vocês estão se identificando em algum aí? Olha, tem um rebelde também. O rebelde é aquele que gosta de se aventurar em coisas diferentes, em coisas novas. É aquele que topa qualquer coisa, qualquer parada. Esse é o rebelde. Acho que todo mundo já, em alguma fase da vida, passou por essa fase, né? Se não passou, vai passar. O outro é o criador, aquele que realiza as ações, né? Que cria. Aquela pessoa que gosta sempre de estar ali criando algo novo, né? Trazendo novidade. Sim. É uma pessoa extremamente perfeccionista, né? É uma pessoa detalhista. E É uma o que gosta de habilidade, inovar. e a habilidade dele é a imaginação, né? É uma pessoa que está sempre ali com a imaginação em alta, sempre criando, renovando, trazendo novidade para o mercado ou para dentro das áreas de relacionamento ou família, né? É aquela pessoa que está ali, é o artista da família, né? É o artista. Também, E aí tem o amante. Diz? também conheço gente assim. Aí tem o amante também. O amante não é necessariamente, gente, que seja o amante, mas que traga uma forma mais próxima, seja da forma como for, com o outro. Sim. Mas não é necessariamente com o outro num grupo, é com o outro com uma outra pessoa. A Regiane colocou, eu confesso. Você confessa que você é qual? E tem também o destruidor. O que é o destruidor? O destruidor é aquele que quer mudar as normas, né? De tudo. Ele seria o rebelde? Um pouco rebelde também? Entraria, eu acho. Tem que acreditar, né? Ele seria assim, falha dele é o crime, é aquela pessoa que
É aquela pessoa que comete os crimes e pra ela tá tudo bem, é normal, né? Fazer as coisas, né? Não certo. Ah, E a habilidade dela é a liberdade. Ela gosta de ser liberta, né? é porque às vezes aquilo que está dizendo que é o certo para um não é o certo para outro, né? E aí, se essa pessoa não tem tantos tabus na mente, acaba fazendo coisas, seja Sim. dentro da lei ou fora da lei. Aí Também a temos, né? gente vai de cada um. É, acho que tem Qual o outro último aí, agora, Fabiana? né, Pamela? Eu acho que o Qual? último é o prestativo, né? O prestativo, o último, que eu O acho que a gente já governante, falou. né? O governante eu já disse, Você falou? Então é isso falei. mesmo, é prestativo. O que que tem o prestativo, Fabiana? Prestativo é aquele cara que gosta de prestar favores para os outros através de serviços. Pode ser um ótimo funcionário, de repente, né? É De um aquela bom pessoa que ela nasceu governador. para poder servir, Servir o agradar. outro. É uma forma de amar. Às vezes, né, dentro das 5 linguagens do amor, às vezes esse aqui se encaixa muito bem nesse sentido. Eu gosto de servir as pessoas que eu amo, de alguma forma. Sim. E aí, gente, vocês se identificaram em algum desses arquetipos aí, desses arquétipos? A tia tá dizendo e o medroso, mas não tem medroso aqui, tia. Ai. Não tente, a gente deixa só o herói com coragem mesmo. O medroso a gente deixa para depois. É, eu quero que vocês entendam, né, que esse aqui é segundo os junguianos, né? Essas 12. Yanguiano. Mas os arquetipos, eles são vários, tá? Eu quero que vocês entendam. Vou dar um exemplo. Na minha casa, eu tenho muitos anos. Vou mostrar aqui pra vocês, olha, na minha estante aqui. Ó, eu tenho o urso, tá? E eu tenho também a águia, né? Então, o arquetipo seria o quê? Uma imagem que você carrega com você, né? Você procura o significado dela. Existem vários arquetipos, tá? Esse aqui foi a gente tá falando sobre personalidades, né? E agora esses aqui são os que eu uso muito esses dois, tá? Se quiser depois de uma outra live a gente explica melhor sobre isso aqui, que senão vai ficar muito extensa, vai ficar muito longa. E a gente tem mais conteúdos para poder falar. Mas é isso, quando você usa a força, né? Eu me apego muito à força do urso, que é a família, a proteção, né? Que eu não era uma pessoa tão assim. E ele me dá força. Então, o significado do urso é o quê? Proteção, família. Ali, aquela coisa de, né, de cuidar. A nossa família, ela tem muito isso, né, Fabi? De querer, né, sempre acolher muito, né? E acaba até nos privando até de que possamos voar mais longe. Vamos É. lá, então. Vamos falar Então, agora, então. a gente já pensou, Pamela, nesse sentido da prosperidade, de uma forma como olhar para a nossa sombra, aceitar o nosso passado, observar o que a gente acertou e errou, para poder ter um novo olhar, para poder começar a agir e prosperar. Prosperar no trabalho, na profissão, na família, no bem-estar, na saúde. Não interessa onde você queira prosperar. O que importa é que você reconheça tudo isso e consiga seguir um caminho que te faça bem para conseguir prosperar. E aí, como que a gente pode prosperar, Fabiana? Eu já entendi determinada situação, eu tenho depressão, eu tenho isso, borderline, síndrome do pânico. Como é que eu Verdade, posso né? curar isso? Exatamente. Como é que eu posso curar isso para conseguir prosperar no objetivo, né, que eu quero prosperar? Eu penso uma coisa assim que é muito importante, além dos processos terapêuticos, atenção, mas é a questão da cura que eu sempre penso, é o poder da palavra e do pensamento, Sim. que é uma coisa muito importante para a gente refletir sobre isso. E a Pamela vai entrar com a explicação, Pamela, do Ho Oponopono, que eu não tenho tanto conhecimento, que é uma forma muito fantástica também de Sim. libertação para cura, né? Foi o que eu usei pra mim, né? Eu tinha muitos problemas com o relacionamento amoroso, né? Fui buscar a raiz do motivo pelo qual, né, eu não conseguia me manter nos relacionamentos, enfim, né? Acabava atraindo pessoas que não tinham nada a ver com. Aliás, eu vibrava aquela energia e atraía as pessoas daquela situação, né? Então, assim, o que me curou muito foi quando eu conheci o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma prática havaiana de meditação e reprogramação mental. Ela é incrível, né? Para você que não conhece ainda,
pode fazer pesquisa. As 10 primeiras pessoas que mandarem lá no meu chat ou no chat da Fabiana, eu vou dar o e-book explicando como que funciona o Ho'oponopono, a prática e para que serve cada um. O Ho'oponopono, ele é uma reprogramação, como eu falei, né? Então, a partir do momento que você usa o Ho'oponopono, você faz uma reprogramação na sua mente, você pede perdão a si. Eu vou falar aqui as quatro palavras que são faladas no Ho'oponopono, que é sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E vou falar para vocês o que significa. No Ho'oponopono, ele fala para você repetir várias frases, várias coisas, e durante essa vibração de energética, ele fala essas 4 frases. Então, eu vou explicar o que significa. Sinto muito. Você reconhece que existem limitações e assume a responsabilidade e busca soluções. Muitas vezes, a gente tem a impressão de que as pessoas são culpadas por tudo de errado que acontece na nossa vida, né? E a partir do momento que você pega e fala, sinto muito por eu ter pensado que minha mãe foi responsável, que minha prima, que meu tio, meu pai, meu namorado foi responsável por o que aconteceu de ruim comigo, né? Então você reconhece, você traz o problema para você e reconhece que você é a única pessoa que pode resolver isso e você, né, que pode solucionar ou não, né? Me perdoe. Há uma explicação por essa mudança. Se perdoar pode permitir que ele atravesse na sua vida. Então, quando você pede me perdoe, você está pedindo perdão para o universo pelas vezes que você murmurou, pelas vezes que você foi ingrato, pelas vezes que você, né, julgou. E aí você está pedindo perdão para você mesmo e para o universo, né? Te amo. Reconhece que o amor é a fonte de tudo e libera qualquer energia que possa estar bloqueada. Aí entra o bloqueio da prosperidade, né? Por que que às vezes a minha vida não vai para frente? Por que que às vezes eu não consigo evoluir no meu trabalho? Né? Às vezes você está naquela posição de vítima. Enquanto você estiver na posição de vitimismo, você achar que as pessoas são culpadas pela sua vida não andar para frente, vai haver bloqueio na sua vida sim, né? E isso vai bloquear você de prosperar. Sou grato. Mostra que acreditar que tudo será resolvido para o bem maior de todos os envolvidos, né? Sou grato, Senhor, pela minha vida. Eu sou grato, universo, pelas coisas maravilhosas que acontecem. Porque assim, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós nascemos para viver o máximo, melhor da nossa vida. Todos nós, né? Aí, o que acontece? Quando você é ingrato, ou que você tá nessa energia baixa, de ingratidão, de acusar as pessoas, você acaba bloqueando isso e fazendo com que o universo não traga para você o que você merece. Você sempre vai vibrar em energia baixa e vai atrair aquelas situações que você tá vibrando, certo? Aí já entra campo vibracional, né? E vai ser tema para uma outra live. Mas é muito interessante, tá, gente? Essa prática do Ho'oponopono mudou a minha vida. Mudou a minha vida. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa muito positiva, muito alegre, muito alta astral. Mas mesmo assim eu descobri, quando eu fiz a técnica do Ho'oponopono, que eu não tinha aquele amor próprio que eu achei que eu tinha, ou que eu apresentava ter, né? E o Ho'oponopono, ele é muito interessante. Então, para as 10 primeiras pessoas que mandar um oi lá, oi, eu tava na live, eu vou mandar o e-book de graça, tá bom? Para vocês verem como é essa técnica, ela é maravilhosa. Tem Ho'oponopono pro dinheiro, tem Ho'oponopono pro trabalho, tem Ho'oponopono pra mãe, pra pai, pra marido, pra filho. Nossa, é maravilhoso. Mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Tá bom? Isso é muito legal. É? Pamela, eu queria falar agora. Você estava dizendo aí sobre a questão do me perdoa, que eu achei muito interessante. Eu lembrei agora de algo muito legal também. Vamos fazer merchan. A respeito do conectismo. O que é conectismo? É uma palavra que eu inventei, que é o nome do meu livro, que está no forno, já já nós vamos vender em forma de Tô e-book. ansiosa, tô ansiosa. Oba. E o que é conectismo? Conectismo é conectar ao outro ativamente, ativando as nossas mentes através de um conjunto de ideias, saindo da caixinha, descobrindo outras coisas, buscando, tendo curiosidade, indo além daquilo que a gente já sabe ou daquilo que a gente ouve por líderes. Sim. Líderes, quaisquer que for. E criar a nossa forma de entender sobre a vida. Então, quando você traz essa questão da palavra do amor, né? Do sentir no coração e de se perdoar, porque para eu prosperar eu preciso perdoar e me perdoar. O conectismo é assim, imagine pessoas, várias pessoas à sua volta, várias. Você conhece ou não conhece.
Sim. Você, de alguma forma, em dizer bom dia, ou passar na rua, ou é uma colega de trabalho, a mulher, o namorado, a namorada, não interessa. Você se conecta com essas pessoas de forma aleatória, muitas vezes, que você perceba ou não, que você tenha essa conexão com essa pessoa. Não tem aquela pessoa que às vezes você viu ali, conversou 5 minutos, você já gostou de cara daquela pessoa? Falou, nossa, aquela pessoa é fantástica. Ou aquela Identifica, pessoa né? que... For a energia da Sim, pessoa. exato. Ou aquela pessoa que você já quer atravessar a rua para você nem falar oi, porque você sabe que você sai 5 minutos de conversa e já sai de lá cansado. É uma forma de conexão. Como é que eu entendo que é o conectismo e que eu trago no meu livro? É através do coração. Através do coração eu me conecto com você, que se conecta com outro, com outro, com outro, e isso vai trazendo uma ramificação de formatos de conectar saudavelmente. Então, por exemplo, se eu saio daqui da minha casa e digo bom dia para o meu vizinho, mesmo se ele não for um bom dia para ele, ele se sentiu feliz com aquele meu bom dia, ele vai levar esse bom dia para outra pessoa. E que vai ajudar outro e outro e outro. Às vezes um Sim. bom dia. Um bom dia faz diferença. Eu vejo muito isso aqui, eu acho que eu sofri no início, mas eu também não me coloquei no lugar de vítima, porque quando a gente está num outro país, muitas vezes existe algum tipo de preconceito, ou de medo, ou de receio de Sim. estar se relacionando com culturas diferentes. E o bom dia para mim, ou boa noite, ou boa tarde, foi fundamental, porque às vezes eu chegava num lugar e dizia, e as pessoas não me respondiam. Mas eu insisti, até que eu cheguei um dia e consegui dar bom dia, boa tarde, as pessoas me responderam. Para mim, isso foi uma vitória. Então, o conectismo ele está ligado muito nessa relação de que eu posso me conectar ao outro de forma saudável através do meu coração. Sim. E se o outro vai fazer essa conexão recíproca, é maravilhoso. Se não vai fazer, aí já é um problema do outro que tem que se resolver perante isso. Entendeu? Sim. Sim. E aí, como que eu posso entender todo esse conjunto de ideias dentro do conectismo, dentro do me perdoar, dentro do Ho oponopono, da terapia? É sair desse lugar de vítima, é sair desse lugar de querer controlar o outro ou controlar tudo que a gente faz naquele determinado horário, para eliminar doenças, seja no corpo, seja na alma. E aí, se a gente parar para pensar que a gente consegue mudar alguns pequenos hábitos, como eu já disse no início da live, e trazer umas mudanças, né, um passinho de cada vez, a gente consegue entender que às vezes pequenas coisas, não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu tenho um trabalho, um cargo importante. O que importa é aquilo que eu prospero, devagar. E aí vem uma coisa na minha cabeça assim que eu penso, cara, imagine uma coisa, um bebê, quando ele está saindo da fralda, ele ama o seu cocô. Ah, Fabiana, você não tá falando isso na live? Tô. Tá sim, gente. Tô Tá sim. falando. O bebê, gente, ele ama o seu cocô. Dentro de um processo, quando os pais conseguem trazer esse processo, eu tô passando por essa fase e eu tô achando fantástico. De novo, mas é fantástico. Então, o que a gente faz? A gente tira o cocô. O Benjamin sabe, né, de alguma forma, que não sabe que aquele alimento virou um bolo fecal. Mas o Benjamin precisou introduzir um alimento que fez bem para o corpo dele. E depois, quando ele viu o cocô, ele é apaixonado pelo cocô. E depois ele joga na sanita e diz tchau para o cocô. Então é interessante a gente olhar para a nossa vida enquanto adulto e prestar atenção nos bebês, nas crianças pequenininhas que amam os seus cocôs e também amar as merdas que a gente faz na vida, né? Vamos pensar assim. E dizer que, olha, fulano, olha trabalho, olha situação, olha ex, você foi bom enquanto durou, mas agora tchau e dá descarga. Olha defeito, olha, eu tenho mania de controlar as pessoas. Tchau, esse defeito, agora eu vou jogar na sanita e dizer tchau, igual o Benjamin faz com o cocô dele. Tem um monte de gente dando risadinha aqui. Tá na hora da gente dar, se você quer prosperar, dê tchau ao seu cocô. É isso mesmo. É Fala sobre aí pra isso a mim. live de Fala aí hoje. pra mim, gente. Só as pessoas corajosas vão falar aí. Fala aí pra mim. Você sabe qual é o seu defeito? Qual defeito você tem que você gostaria de dar tchau pra ele? De dar tchau. Fala aí pra Ah, gente. quero Comenta fazer isso aí, aqui, foi gente. tchau. Eu tô com uma visitinha aqui no meu quarto. Espera só um minutinho que eu vou tirar ela aqui. Peraí. Tá bem.
Fala, oi, gente! Oi! Eu tô comendo os fios da minha mãe. Tem uma frase de Carl Jung que eu gosto muito, que ele fala assim: para nos tornarmos iluminados de luz, antes é preciso, de forma consciente, olhar para a nossa própria escuridão. Olha, E é que deu um download aí, eu falei, ai meu Deus, será que deu certo? Então é importante a gente olhar para a nossa sombra, valorizar a nossa sombra, quebrar tabus quando precisa. Ah, porque minha mãe disse que era assim, tá? Mas não é assim. É o jeito dela pensar, porque ela nasceu em tal ano e hoje já é diferente. Então eu posso pegar esse defeito e transformar em qualidade. Ah, sim. mas isso aqui não dá certo. Então a gente joga fora esse defeito e dá descarga e tchau, cocô. Uh, e olhar para a nossa luz e ter coragem de aceitar, porque é tão Sim. difícil. Por que é tão difícil a gente aceitar a nossa luz? A pergunta foi qual defeito que você tem, que você considera ser um defeito que você gostaria de mandar embora? Que você sabe que é um defeito assim e fala assim, eu não gostaria de ter esse defeito. Fala aí pra mim, gente. Vamos Ó, participar. a Regiane falando que o Paulinho faz isso também. Dá tchau pro cocô e vai pro buraco fundo e adeus. Tchau. Exatamente. Tem que seguir as crianças, gente. As crianças nos ensinam tanto, vocês não têm noção do quanto que as crianças nos ensinam. Aqui a Flávia colocou preguiçosa. Que a Não Flávia acho. tem preguiça. A Eu Flávia tem não, preguiça. eu não acho você Não. preguiçosa, não, hein? A Flávia tem preguiça de dar tchau pro cocô dela. É isso que ela quis dizer. Você quer prosperar, Flávia? Quer investir mais em ações? Dê tchau para os seus cocôs. E aí, gente, fala aí comigo. Deixa eu ver aqui. Tem algum defeito, gente, que vocês gostariam? Bom, vou falar do meu, tá? Isso é uma da características que eu já tirei já daqui do quarto já. Se mentir, eu desminto. Ai, ai, amo essa intimidade. Dê dinheiro, mas não dê intimidade para as pessoas. Um defeito que eu tenho, que eu acho que acredito ser um lado sombra barra luz, eu sou mandona demais. Nossa, sou muito autoritária. Queria ser um pouco menos. Um pouco controladora também, assim. Eu queria ser um pouquinho menos. É verdade. É um defeito que eu Pois tenho, meu é. lado sombra. Ele é nítido, tá, gente? Quando eu não consigo ter o controle sobre algumas coisas, eu falo rindo, conto, aconteceu tal coisa e eu não tive controle, fiquei brava e dou risada disso. Mas você pode ser uma grande líder. Exatamente, que é o É lado, é o utilizar a lado luz, sombra né? para luz. É Dessa, o dessa lado luz. sombra. Ó, Quando é a Val tá dizendo. controlada. Quando é controlada. Exato. Eu A explico. Val tá dizendo aqui. Olha, a Val tá dizendo aqui, eu não consigo dizer não. Hum. A Val é uma enfermeira maravilhosa, gente, que mora aqui em Portugal, ela é brasileira. E realmente ela às vezes não consegue dizer não para as pessoas porque ela quer ajudar. Mas Ai, aí, que Val, lindo. ela é enfermeira, ela já trabalha dentro do processo de ajuda, né? Ela já trouxe isso como profissão, mas Sim. às vezes não, sempre, tá, Val? Primeiro você, depois o outro. Ah, é uma forma egoísta de ser, Fabi? Depende para quem. No seu caso, não. No meu caso também não. Então a gente tem que aprender a dizer não. A tia Gilda falou que não tem nenhum defeito. Ah, Ah, não! Alecrim. É uma alecrim dourado, né? Maravilhosa. Todos nós temos defeitos, olha. É importante olhar para o nosso lado luz e o nosso lado sombra, tá, gente? É importante reconhecer os nossos defeitos, né? O A defeito, ele nossa só é um sombra. defeito a partir do momento que começa a fazer mal, né? A dona onça onipotência, onipresença e onisciência. Aí, Aqui tá. aí faz me lembrar de Freud, do Totem e Tabu, lembra? A clã do líder. O líder do clã. Quem é o líder do clã? Aí o Pedro, o Piloto Alves colocou a minha fã número 1.
Por isso que eu sou próspero, por ter ao meu lado, juntos conseguimos. É isso aí. Um casal, quando ele está unido no mesmo propósito e ele está olhando para a mesma direção, é um casal muito próspero mesmo. Ah, É aí, Pedro. obrigada. É verdade. É isso aí, Ah, Pedro. a Paulinha disse aqui também, que falando sobre a força do pensamento, que ela acredita muito no poder do pensamento e da mente. Sim, E isso entra é muito além verdade. da atração, né? Aquilo que você emana, você atrai. Isso é fato, tá? E isso é uma realidade na vida da Paulinha, né? Para quem conhece a Paulinha, hoje é concursada, nova, detalhe, nova, inteligente e uma menina assim de luz que agarrou a luz dela e não solta, não. E ela traz isso muito forte para trazer exemplo para todos nós. A Regiane colocou aqui: prefiro ser egoísta do que fingir algo. Que magoe bem. Como é que é? Que magoa bem mais do que um. Eu não acho você egoísta, não, amiga. Acho você tão amorzinho. Um amorzinho até demais, às vezes. Ai, ai, egoísta não, amiga. Eu acho que não. Mas você precisa você um pouco mais. A Valéria colocou aqui, ó. A Dona Rosa, a qualidade também é um defeito, ser doidinha. Ó, tia, ó. A Dona Rosa tem uma inteligência. A Dona Rosa com certeza está no arquétipo do sábio. Com certeza. Aí eu já fazendo, até bati aqui no pedestal. A Dona Rosa com certeza está no arquétipo do sábio. Sem dúvida, né? É. Então, gente, vocês têm alguma dúvida sobre o que falamos em live? Nós falamos aqui muito sobre a prosperidade, o que é a prosperidade, a importância da gente se libertar das doenças, né? Que são muitas vezes causadas na nossa infância, com relação à nossa convivência com pai e mãe, tá? Que isso agrega não que seja consciente, mas às vezes é inconsciente. Muitas pessoas não têm noção. Eu fui uma vez numa palestra onde a gente falava muito sobre isso e eu vi muita gente de 65 anos, 55 anos chorando que nem uma criança sobre essa cura, né? E achei isso muito interessante. E eu vi o quanto que as pessoas elas não, realmente não têm conhecimento de quanto afeta, né, a vida dos filhos por falta de conhecimento, tá? É por isso que eu falei, eu volto a falar, quando você tem um conhecimento da causa e o que leva a você estar doente ou a ter bloqueios na prosperidade, seja com relacionamento, seja com amizades, seja com, né, no trabalho, por que que às vezes você não prospera, por que que às vezes você vê o coleguinha subindo de cargo e você ficando para trás, existe uma trava, um bloqueio emocional ali, existe um bloqueio de prosperidade, e é de extrema importância que a gente estude, se conhecer, procure uma ajuda de um especialista, de um psicólogo. E como a Fabiana está falando, existem várias maneiras de você procurar ajuda, tá bom? Temos a parte da psicologia, temos a parte da terapia. Então, assim, você tem que ir onde você vai se identificar. O importante é que você se cure, né? Exatamente. Então, vou trazer também Vai ficar alguém gravado dar sim, Flávia. continuidade Nós na vamos sua deixar fala. gravadas aqui, tá? Tem muita gente que não conseguiu acessar e tem muita gente chegando agora no final, quase no finalzinho. Vai ficar É, salva a live sim, tá, gente? tá. Vocês vão ver eu passando vergonha, meu, minhas coisas aqui caindo e eu tentando explicar sobre prosperidade, mas Mas é isso. não adiantou, porque eu fui próspera na mesma. Gente, pra você que tá vendo aí a luzinha, ó, eu tenho uma luzinha verde aqui, ela tava com a luzinha verde ali, ligada aos Tá. chakras, tá? Que vai ficar para uma outra live também. Nós queremos muito compartilhar com vocês o máximo de conhecimento possível. Para quem gosta de espiritualidade, conhecimento, eu e a Fabiana, a gente ama o que a gente puder fazer para ajudar e para poder passar isso para frente, nós faremos sim, tá bom? Eu quero ver uma nação próspera, quero ver uma nação maravilhosa, feliz, né? A gente pode sim cortar ciclos, a gente pode cortar. Não é porque nossos pais passaram por situações difíceis que nós precisamos carregar isso mais para frente, né? A gente pode sim mudar uma realidade, uma nação, sim. A gente tem que procurar muito estarmos unidos e prosperarmos todos juntos.
E eu falo pra você novamente, se você tem conhecimento e não tá compartilhando com alguém, você não é próspero. Sinto muito te informar. Você é um egoísta, né? Deus, né? Eu acredito muito em Deus, a Fabiana sabe. Eu sou uma mulher de muita fé e eu falo, Deus, ele fez a gente para amar o próximo, né? E pra gente compartilhar o máximo de informações possível para que a gente possa juntos levar uma nação toda à glória, né? É E importante a gente pensar assim, Pamela, que independente de quem acredite em Deus, tem uma fé, Buda, não interessa em quem, Shiva, Allan Kardec, mas entenda uma coisa, se eu estou viva, se você está vivo, você tem um propósito. E o propósito, ele vai além de poderes materiais, ele vai além do ego, ele vai além de controlar o outro. Ele, sim, isso não funciona. O propósito da nossa vida a gente tem que ir descobrindo, ou tem pessoas que já conseguiram descobrir e que vai no processo de novas descobertas mais a fundo sobre essa forma daquilo que, para que eu estou aqui? É importante a gente pensar isso. Por que eu estou na Terra? Qual é o meu qual é o meu propósito de propósito, né? vida? O propósito de vida, né? Tem gente que tem um propósito que é de ensinar, tem gente que tem um propósito de é, ajudar o próximo, De tem gente que às vezes não servir. tem o dom de servir, né? Então existem vários propósitos. E a partir do momento que você entende o seu propósito de vida, a sua vida começa a prosperar. É fácil. Não, não é Até porque não. tudo que vem fácil vai fácil. A Exato, gente não valoriza. Não valoriza. né? Então a gente tem que E ter um conhecimento de si e fazer um passinho de cada vez. um passinho de cada vez. E pronto. Nós vamos encerrar nossa live por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu e a Fabiana é a nossa primeira live. E espero que seja a Primeira de primeira de muitas. muitas, muitas, porque nós pretendemos sim levar conhecimento, levar com base, né, do que a gente estuda, que sirva, que eu espero que essa live tenha servido para você, que você tenha aprendido alguma coisa, tá? De verdade. Compartilhe, ela vai ficar salva essa live, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E volta a falar, as 10 primeiras pessoas que mandar lá no chat lá, eu vi sua live, eu vou mandar o Ho'oponopono, tá bom? E quem tiver dúvidas também pode mandar para a Pode gente. Aí mandar a no nosso gente particular, perguntar, tirar dúvidas, tá bom? A Fabiana tá lá em Portugal, mas ela tá sempre online aí para poder responder, tirar as dúvidas. Eu também tô por aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos com muito amor e carinho. Ah, falando sobre a luz verde, que eu esqueci, ela é ligada ao chakra do coração, tá bom? que E tem a ver com conectismo. tem a ver com o conectismo, exatamente. Que em breve será lançado, né, Fabiana? Tá no forno. Tá no Tá no forno. forninho aí. Estamos todos ansiosos, gente. Vai por mim. Esse livro promete mudar a sua vida. Aguardem. Exatamente. Gente, beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima Até a live. próxima. Tchau. Tchau!